Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a campanha Novembro Roxo, né? Em alusão aí à prematuridade. Dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade, comemorado aí em vários países, né? E comemorando aí a vitória dos nossos pequenos pacientes guerreiros que são os prematuros, né? E essa campanha tem o objetivo de sensibilizar, de conscientizar a população, né, para pensar sobre essa causa. A prematuridade é um problema de saúde pública, pensar em estratégias de como prevenir o parto prematuro e de como melhorar a assistência do bebê que nasce prematuro, né. A prematuridade é um problema importante. No Brasil, a gente tem em 2018 11% dos nascimentos, dos quase 3 milhões de bebês que nasceram, 11% foram prematuros, né? Que dá mais de 320 mil bebês. E se a gente for considerar aí os prematuros menorzinhos, aqueles que pesam menos que 1.500 gramas, 1,5%, que dá 45 mil bebês. Então são muitos prematuros nascendo no Brasil. E o que acontece no mundo também, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 11% dos nascimentos no mundo são de bebês prematuros, o que dá 15 milhões por ano. E o Brasil ocupa o 10º lugar, né? No número absoluto de bebês prematuros está lá o Brasil. Então é uma coisa que a gente tem que se preocupar aqui no nosso país, né? A prematuridade, ela tem várias causas, mas na maioria das vezes ela vai estar associada a doenças maternas. Mãe com hipertensão arterial, mãe com diabetes, problemas na gravidez, como infecção urinária, doença hipertensiva específica da gravidez. Então, essas intercorrências são muito importantes que a mulher, que a gestante, identifique-as durante a gravidez para poder tratar ou pelo menos controlar essas doenças, né? Para assim evitar a prematuridade. Então, a realização do pré-natal, um pré-natal bem feito, é fundamental, né? Para tentar, como estratégia mesmo nacional de prevenção da prematuridade. Mas muitas vezes o bebê acaba nascendo prematuro. Então a maioria dos prematuros são prematuros do que a gente chama tardio, né? Então o prematuro é todo aquele bebê que nasce com menos de 37 semanas de gestação. E quem são os prematuros que nós chamamos de tardios? São aqueles que nascem com 34 a 37 semanas. Esses bebês, na maioria das vezes, são bebês que pesam mais que 2 quilos ao nascimento e ficam com as mães no alojamento conjunto lá nos 2, 3 dias após o nascimento. Mas mesmo esses bebês a gente tem que estar preocupada, porque é maior a frequência de infecção, de hipotermia, que é a temperatura baixa, de hipoglicemia, a glicose baixa no sangue, né? Problemas respiratórios e, sobretudo, eles têm maior dificuldade para amamentar, né? Na amamentação. Então é importante a gente estar atento a essas alterações nesses bebês para a gente dar o suporte para o bebê e para a mãe, né? Os prematuros menorzinhos, aqueles com menos de 32 semanas, que pesam aí por volta de 1,5 kg, né? A menos do que isso, acabam indo para UTI neonatal, né? E lá também eles vão precisar de suporte, né, para vencer os desafios da prematuridade, que é uma série de doenças que tem por causa do ser prematuro, porque os órgãos e sistemas ainda não estão totalmente desenvolvidos, né? Então eles vão precisar de incubadora, vão precisar de ventilador, de monitores, de medicações e, mais importante do que isso, de uma equipe multiprofissional que vai prestar assistência a esses bebês. Médicos, a equipe de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, os nutricionistas, os profissionais que trabalham no banco de leite, no posto de coleta do leite humano, né? São importantes trabalharem de uma maneira integrada para a gente ter uma melhor evolução, né? E esses bebês acabam ficando internados 2, às vezes 3 meses, principalmente aqueles que a gente chama de prematuros extremos, que nascem com menos que 28 semanas, né? E é muito importante também a participação dos pais, né?
em todo momento durante essa longa internação, né? Numa fase inicial, a mãe e o pai podem tocar o bebê, vão conversar com o bebê, podem cantar para o bebê, assim como faziam quando ele estava intraútero. Isso é muito importante, gente, para fortalecer o vínculo dos pais com o bebê, né? Outro ponto importante é a amamentação. Mas o bebê muito pequeno, ele não consegue, a gente não consegue colocar no seio materno. Por quê? Porque ele não coordena o que a gente chama da sucção, deglutição e respiração. E ele pode engasgar. Mas a gente consegue ofertar o leite da própria mãe dele. Para isso acontecer, a gente precisa muito da participação da mãe. Ela tem que ter uma rotina de extração desse leite, né, para a gente poder estar ofertando para o bebê. Se o leite materno é importante para o recém-nascido a termo, para o prematuro, então não preciso nem falar, né? É muito importante. Conforme o bebê vai melhorando, vai estabilizando de todas as suas intercorrências da prematuridade, a gente vai poder então ofertar esse leite inicialmente, gotinhas de leite para o bebê sentir o gosto, o paladar do leite materno, e depois a gente vai treinando esse bebê para colocar ele no seio materno, para que aí no momento da alta ele saia mamando no peito da mãe. É muito importante isso. Outro ponto fundamental da participação dos pais durante a internação é a posição canguru, né? Então, o contato pele a pele do bebê colocado sobre o tórax materno ou tórax paterno, né? Pelo tempo que a dupla aí achar que é prazeroso, né? Os bebês que ficam bastante na posição canguru têm menos apneia, que é pausa na respiração, tem menos infecção, controlam melhor a temperatura. Além disso, isso é importantíssimo para fortalecer o vínculo, né, do bebê com os pais e melhorar o aleitamento materno. Mas, sobretudo, o canguru, ele promove o que a gente chama de uma estimulação multissensorial, né? Então, colocar o bebê no contato pele a pele com a mãe ou com o pai vai estimular o tato, vai estimular o olfato, vai estimular o desenvolvimento da audição e da visão, né? Então, nós temos que contar muito com a colaboração do pai e da mãe para participar, né? Fazendo aí a posição canguru com o bebê internado aí na unidade neonatal, né? E esses bebês, então, têm uma longa jornada, eles vencem vários desafios ao longo desse tempo de internação, problemas respiratórios, problemas cardíacos e hemodinâmicos, problemas infecciosos, neurológicos, dificuldades da nutrição. E se a gente for pegar de todos os prematuros, né, a gente ainda tem uma taxa de óbito de 5%, que é grande, né? E esses óbitos acontecem geralmente nos primeiros dias de vida. Se a gente pegar os prematuros menores que 32 semanas internado nas UTIs, essa taxa é maior. Ela chega aí a uns 30%, né? Mas o bom é que ela vem diminuindo ao longo dos anos, né? Então a gente tem trabalhado na melhoria da assistência desses bebês para diminuir essas taxas. E mais algumas doenças, que é o que a gente chama, são marcadores do prognóstico do bebê, porque essas crianças muito prematuras, elas podem evoluir com alterações do desenvolvimento. Então, algumas doenças, como o que a gente chama de displasia broncopulmonar, que é um problema nos pulmões, né? A hemorragia cerebral, a leucomalácia cerebral, que também é um problema de isquemia, né, no cérebro do bebê, a retinopatia da prematuridade, que se não for diagnosticada e tratada pode levar até a cegueira, infecções como uma doença que a gente denominada enterocolite necrotizante, que compromete o intestino. Essas são as principais doenças que a gente chama de marcadores do prognóstico, né? Então essas crianças vão ter maior alteração do desenvolvimento aí na infância. Mas os bebês caminham e chega o momento da alta, né? O momento da alta é um momento muito especial. As crianças têm prontas para ir para casa, é um momento que a gente tem que comemorar todas as vitórias dessa longa internação.
mas é um momento também de muita angústia da mãe, né? De ansiedade, de medo. Será que ela vai dar conta, né? E o pai, de cuidarem desse bebê depois de um longo período de internação, né? Com muitos desafios vencidos. E eu digo que o estresse sempre vai ter um pouquinho, né? Mas ele vai ser menor quanto mais os pais participarem da rotina do bebê dentro da UTI. A equipe como um todo vai capacitar esses pais a chegar no momento da alta, estarem mais tranquilos para levar a criança para casa, né? Então é importante a participação. Quanto mais a mãe e o pai ficarem dentro da unidade, mais eles vão conhecer o filho dele, que não fala, mas ele se comunica conosco através do comportamento, das respostas comportamentais. A gente é capaz de entender se ele está bem ou não, se ele está gostando ou não de uma posição, por exemplo, de uma intervenção, né? E aí esse bebê então vai para alta. É importante também que ele tenha um acompanhamento diferenciado, porque aqueles muito prematuros têm aí maior incidência de déficit cognitivo, motor, auditivo, visual, atraso no desenvolvimento da linguagem, né, problemas comportamentais, dificuldades escolares. Então acaba que o acompanhamento, que a gente chama puericultura desses prematuros, também tem que ser diferente, né? O pediatra tem que estar muito atento a essas alterações e quase que com certeza, né, vai precisar de outros profissionais, neurologistas, oftalmologistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, né, para assistentes sociais, para a gente ter aí propiciar para essa criança um melhor desenvolvimento, né? Mas todos esses desafios são vencidos, né? São vencidos e às vezes algumas intercorrências marcam até a vida adulta. Então, por exemplo, nessas crianças, além dessa parte de desenvolvimento, eles têm mais problemas respiratórios, têm mais dificuldade no crescimento, mas tem também mais a síndrome metabólica, né, que aparece e que pode estar associada ao que a gente chama das doenças do adulto. Então, mais hipertensão arterial na vida adulta, mais diabetes, mais obesidade, mais doenças cardiovasculares. Então, o acompanhamento desses bebês tem que ser muito detalhado, né? Mas eu queria dizer que vale a pena, né? Vale a pena todos os investimentos, vale a pena os investimentos da instituição, do hospital, dos profissionais de saúde e, sobretudo, dos pais, né? Investir muito nessas crianças. Essas crianças acabam sendo crianças felizes, elas brincam, elas vão para a escola, elas aprendem, elas se capacitam e vão ser pessoas, vão ser adultos que vão ter a sua vida profissional, né? Vão conseguir se autossustentar, vão conseguir formar famílias, que é o que a gente quer para uma criança normal, né? Então vale muito a pena todo esse investimento e por isso aí essa campanha do Novembro Roxo para sensibilizar a prematuridade, que às vezes pode acompanhar o bebê em toda a sua infância e adolescência.